Olá amiga, olá amigo, eu sou Júnior Tana e tenho a honra e a alegria de ser vosso guia nessa prosa que vamos fazer em homenagem ao aniversário da Vendinha 1961. Nós vamos fazer uma pequena viagem ao passado, homenageando as vendinhas de várias pessoas maravilhosas que fazem a história, fizeram a história da nossa cidade, da nossa região. Vamos juntos nessa viagem que é uma homenagem às vendinhas da nossa terra. As vendinhas dos seus, dos senhores, das senhoras. Nesses caminhos da vida, quem nunca entrou numa vendinha? Coisa de infância, coisa de interior, coisa nossa. Das boas coisas da vida, nessas ruas da Chapada, na vila, no alto, no meio do caminho, onde encontrávamos seu Valdomiro. Seus licores, sua matula, sua prosa, sua viola, nossa cultura. Queria que você contasse a sua história, um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui, enfim, e a famosa matula. Sim, como eu cheguei aqui, sou nativo. Nasci aqui na Chapada, estou com 68 anos de Chapada, estou morando aqui nesse rancho, completando os 28. Agora, o motivo da matula era uma comida típica de todo o estado de Goiás, que o pessoal levava para o almoço de viagem. Eu conheci quando eu tinha 6 anos de idade e tentei a fazer e dei continuidade. E as pessoas nativos que tinham o costume de fazer, alimentar com uma boa matula, foram deixando. E eu fiquei sozinho, com essa coragem de enfrentar, dar continuidade. Então hoje eu agradeço a Deus por estar com o nome do Guia Quatro Rodas já há 11 anos. Nessas vendinhas dessa terra linda, onde se ergue a esperança, um recomeço pós-garimpo, um almejo de menino, venceu Corinto, com seu diamante de cristal, abrir as terras da vila e fazer dela nossa terra natal. Sou Mércia, sou empresária do ramo da hotelaria em São Jorge, sou filha do seu Corinto, que era uma pessoa muito conhecida da região, mas para quem não conhece, seu Corinto foi garimpeiro, né? Veio para aqui no final da década de 60. Ele, na época, ele veio trazer um amigo que era jornalista e que estava sendo perseguido pela ditadura militar, e daí ele achou isso como um álibi, né? Para ele vir, que ele tinha um espírito muito aventureiro, muito empreendedor, então ele ficava louco quando ele ficava sabendo dessa história de garimpo. E para sorte dele, ele veio, conheceu o garimpo, assumiu um serviço aqui na época, né? Que falava, o tipo de uma catra, né? Com alguns sócios, e eles tiraram, na ocasião, o maior cristal do garimpo. E ele ficou muito feliz, muito empolgado com tudo isso, acabou adquirindo terras por aqui e acabou se radicando, né? E a nossa família vivia em Brasília, entre Brasília e a Chapada. Então, quando chegavam férias, a gente vinha passar as férias aqui, feriados, quando podia, e depois, com a vinda do asfalto,
facilitou mais, que aí a gente podia vir os finais de semana também. Meus pais morreram em 2007, né? E a partir daí o meu pai tinha iniciado essa pousada aqui em São Jorge, e daí eu acabei seguindo, né, continuando o negócio dele, recebi como herança e dei continuidade, até porque eu gosto muito dessa atividade, desse ramo de atividade. Tenho uma ligação afetiva muito grande com a região, com as pessoas aqui, com os nativos, os moradores, até porque desde criança convivo com todos eles. Então foi assim, para mim foi uma atividade extremamente gratificante, né? E tenho um carinho muito grande pela região. Após a criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, no ano de 1961, as vendinhas começaram a ser pontos de encontro dos visitantes também. Na Vila de São Jorge, terra de gente guerreira, onde viveu seu Claro, com sua rede, sua vendinha de histórias pioneiras, com concursos de piadas e conversa certeira, roda de violão e muita animação. Família Dourado, Machado e Guedes, tudo de Mambaí. Mas aí não mudou. Quando era criança, minha mãe faleceu, eu fui morar com o tio, então para Minas, morei lá, voltando para Posse. Meu tio chamava Abílio Oliveira. E depois eu cresci mais um pouquinho, eu fui contar meu pai foi lá me buscar, eu fui para a escola. Meu pai foi me buscar e tal, eu vim para a fazenda do meu pai, chamava Manuel Alves Machado. Aí eu vim para Formosa, como tem um botequinho lá, né? Comecei lá, tinha 18 anos. Salve as vendinhas desse mundo de meu Deus! Em memória, relembro da vendinha do seu Pelé, seu público juvenil, de tardes de pôr do sol, seu reggae no centro da vila, encaminhando a boemia para noites mal dormidas e muito bem vividas. Quanto tempo ele ainda é lembrado e fez um legado aqui, junto com o Seu Claro, porque ele e Seu Claro foram os primeiros comércios a chegar aqui em São Jorge. Eu quero agradecer aí todo mundo da Vendia pela homenagem, pelo carinho com meu pai. Tatu, que foi que conviveu bastante com a gente, conhece um pouquinho da nossa história. Quero parabenizar vocês aí e desejar vida longa para vocês. Ainda de coração, o saudoso seu Zé Torinho. A qualquer hora da noite, lá estava ele, tímido, filosofando a vida. Mas logo de manhã, servia
o cafezinho. Eu sou Benedita Alvelina do Nascimento, a mulher de José Alexandre de Araújo. E ele chegou aqui, ele veio pro garimpo aqui, né? No tempo da influência do garimpo, aí ele estava em Brasília, trabalhando lá, aí ele veio, mais um moço, né, de lá, que veio trabalhar aqui, encheu o caminhão lá, tô chutando de peão para trabalhar, e aí naquela influência, aí chegou aqui e não fez nada, né? Aí os outros foram embora e ele ficou aí, trabalhando no garimpo. Foi lutando, depois quando foi em 62 nós casamos, né? E ele continuou no garimpo, trabalhando. Nunca que fez nada, era incutido para ir, aí ia bamburrar para voltar para a terra dele, para conhecer a família. E foi nessa que ficou aqui mesmo, né? Aí trabalhava nos garimpos aqui, daqui ele foi para Serra Branca, foi para São João da Aliança trabalhar num garimpo lá de, acho que é Maganês, não sei como é que era o nome do garimpo. E era assim, depois, aí ele, quando eles veio dos garimpos aí, não saiu mais não. Aí ele ficou trabalhando, foi trabalhar nesse boteco aí, até adoeceu, aí não teve mais jeito, né? Boa tarde, eu sou a Teia, sou a primeira filha mulher do casal Benedita e José. Meu nome, na verdade, é Aristeia. Como disse a minha mãe, meu pai ficou anos, né, trabalhando, achando que ia bamburrar, né, na linguagem deles, que era o enriquecimento, para poder voltar para a casa dele, a família. E aí, quando eu nasci, ele colocou o meu nome de Aristeia, em homenagem a uma irmã dele que ele gostava muito. Assim, tem uma coisa muito forte nele, né? É a questão de valores, né? Então, ele era uma pessoa muito íntegra, muito correta, muito verdadeiro. Ele deixou, né, esse legado com a gente também, dessa questão da palavra. A gente valoriza muito dessa questão da honestidade, do trabalho. Ele foi uma das pessoas que muito lutou, né, por São Jorge. Então, esses valores, assim, do meu pai, eu acho que ele deixou bastante, né, em nós, na nossa família. É uma família de pessoas muito trabalhadoras, muito honestas, né, e a gente continua, né, com esse legado que ele passou aqui e fez essa construção, né, de uma família, onde a família do seu Zé Torinho, né, que era como conhecida como uma referência de mulheres fortes, lutadoras. É isso. Infelizmente, né, ele veio a óbito no dia 28 de abril de 2015, agora recentemente completou 7 anos da sua partida. E ele fica na nossa memória com todos esses valores, né, que ele deixou aqui entre nós. E nós vamos estar continuando de geração em geração, deixando isso para as nossas gerações futuras. Subindo mais um pouco, já em Alto Paraíso, na avenida principal, havia seu Eupídio, com sua vendinha de tecidos, panelas, sapatos e braguilhas. O velhinho sempre abria e servia a criançada, que no caminho da escola passava para comprar doces. Meu nome é Honório da Silva Pires,
Sou filho do senhor Elpidio da Silva Pires e de dona Lindomar Alves da Costa Pires, ambos já falecidos. Meus pais vieram aqui para o Garimpo da Baixa, mais precisamente em São Jorge hoje, né? Na década de 1950, mais precisamente 52. Vieram acompanhando meu avô, que era garimpeiro e também comerciante. E a Baixa, a população era composta mais por pessoas do sexo masculino, por ser garimpeiros. Era uma época muito difícil. Meu pai instalou o comércio dele lá, também tinha mais 2 irmãos dele que tinham comércio e meu avô. Mas tudo vinha de Formosa, a mercadoria vinha de Formosa em lombo de burro. Naquele tempo era trazido tudo por animais, tropas. Era uma dificuldade imensa, primeiro porque era muito demorado e não podia trazer muita coisa, era bastante limitado. Até que em determinada época a dificuldade foi muito grande, porque o povo ia exigindo mais coisas, né? E meu pai resolveu comprar um caminhão. Depois disso as coisas facilitaram entre aspas, porque não tinha estrada também, a estrada era muito ruim. E ele passou a trazer a mercadoria de caminhão. E aí já trazia para todo mundo, né? Trazia para os irmãos, para ele, para o meu avô. Posteriormente veio o senhor Claro Machado, que também instalou o comércio dele lá na Baixa. E meu pai trazia para ele também. E todos pagavam combustível e tudo mais. Era tudo muito rudimentar. Eu também não posso deixar de falar da importância da minha mãe, a dona Lindomar Costa Pires, para o lugar, para aqui para o município, né? Ela foi a primeira professora lá da Baixa e primeira diretora. Naquela época não tinha um prédio para ocupar para uma sala de aula confortável, mas mesmo assim foi improvisado uma casa com uma sala um pouco maior. E ali ela lecionava para os alunos do lugar e também crianças que vinham das roças, né, das fazendas. E com o tempo foi aumentando, daí o prefeito aqui de Veadeiros, na época, hoje é o Paraíso, resolveu construir um grupo. E aí as coisas se tornaram melhor. Então minha mãe teve essa colaboração também com o município, né? Muitos dos alunos que estudaram com ela fizeram curso superior e tudo mais e foram também professoras aí no lugar, né? Na Baixa, em São Jorge, já São Jorge. Eu quero agradecer a Vendia 1961 por essa homenagem ao meu pai. Essas histórias são verdadeiras, contadas pelo meu pai e meu avô, porque na época eu era muito criança. Mas parabéns a Vendia 1961 por essa iniciativa. Meu muito obrigado. Nossa Avenida das Vendinhas também tinha uns secos e molhados. Lá também tinha balinhas, tinha sinuca, coisas de gente grande. E tinha uma vantagem. Como na venda tinha bebida, a criançada ia, mas tinha que seguir logo a sua vida. Com centavos, iam comprar balinhas e saíam com as mãos cheinhas. Mas logo seu Otelino dispensava. Vá pra escola, criançada. Olá, eu me chamo Maria de Fátima, né? Sou filha do seu Otelino Ferreira dos Santos. Meu pai é morador aqui de Alto Paraíso, nasceu em Alto Paraíso de Goiás, da Chapada dos Veadeiros. Só que antes ele morava no sertão, né, num local que chamava Boqueirão. Em 1970 ele se mudou de lá para cá. Na verdade, ele estava indo para Goiânia, né, que era onde os irmãos dele moravam. Só que aqui na época chovia 6 meses seguidos.
E ele parou para esperar essa chuva passar, porque ele estava indo a cavalo, não era de carro, né? Só que aí ele foi ficando e começou a trabalhar aqui pro pessoal de Alto Paraíso, seu Cândido Paulino, seu Gomecinho Barbosa, seu Gerson de Farias. Ele fazia cercas de arame, capinava essas coisas, né? E foi ficando. Com o tempo ele adquiriu um dinheiro, comprou aquele canto onde mora minha mãe até hoje, que ali era uma vala que passava, né? E ele abriu uma venda ali. Nessa venda ele vendia de tudo, de utensílios para casa, panela, tecidos, alimentos. Tinha também o bar que ele vendia cachaça de alambique, tinha um depósito de gás. E foi ficando, os filhos foram nascendo, foi crescendo, ele foi ensinando a gente a trabalhar e queria que cada um se formasse em alguma profissão. E aí foi passando, ele foi ficando. Teve uma época que apareceu aqui um senhor de Dionísio, de São Paulo. Ele confeccionava arranjos de flores secas. Precisava que alguém colhesse essas flores para ele, que é o palipalã e o pireque. E meu pai começou a colher essas flores para ele. Vendia e ele confeccionava lá em São Paulo essas coisas para ele lá. Com isso, meu pai adquiriu mais dinheiro, comprou mais um pedacinho de terra e abriu um dormitório e um restaurante. E foi ficando aqui. O pessoal de fora que vinha, ele acolhia muito bem. O pessoal daqui do município chamava de hippie, ele acolhia, dava alimento, moradia. Era muito querido pelas pessoas que chegavam. E para nós ele ensinou a trabalhar, ser honesto, ter suas responsabilidades. Acabou que cada um dos meus irmãos, tem muitos que tem comércio aberto aqui, instruído por ele. E é isso. Meu pai era todo amor. Eu me chamo Aguinaldo, sou filho do seu Terlino. Não posso deixar de falar da dona Jandira também, que somos graças aos dois. E meu pai, na verdade, ele é nativo aqui do município de Alto Paraíso mesmo, nasceu aqui no município. E a vinda para ele, a vinda, não fala, a ficada dele aqui no Alto Paraíso foi por acaso. Que na verdade ele estava vindo para destino a Goiânia, mas o destino quis que ele ficasse aqui. E aqui ele fincou suas raízes e começou a criar os filhos aqui, né? Começou trabalhando por os fazendeiros na época, né? Os poceiros naquela época. E aqui ele foi aos poucos criando os filhos. E ele era uma pessoa assim de visão. Apesar do pouco estudo, mas ele tinha uma visão, né? E foi construindo as coisas dele. E ele vendo que poderia, sei lá, ter uma vida mais fácil no comércio, ele foi, com esse pouco que ele tinha, ele foi comprando as coisas, montando uma vendinha, vendendo para as pessoas que moravam na roça. Naquele tempo vendia fiado, né? Naquele tempo confiava e o povo pagava, né? Ficava 30 dias, 40 dias sem receber, mas quando a pessoa vinha comprar de novo, pagava aquela dívida e possuía outras, né? E assim foi levando a vida e criando os filhos, que hoje nós somos hoje 9 filhos. Infelizmente hoje 8. E aqui ele criou a vendinha dele, o nome é Armazém Santa Luzia, que vendia, né, secos e molhados. Depois, com o passar do tempo, ele foi possuindo mais lotes, aumentando o comércio dele, mas como ele não era uma pessoa assim de tanto estudo, e a dificuldade era grande naquela época. E às vezes o comércio tinha altos e baixos, e tinha pessoas mais poderosas que tinham comércio aqui também. O comércio dele era um dos mais fracos, mas persistente, conseguiu criar todos nós.
tanta gente para homenagear. Tonho e Maria, Galego, seu Natalão. É prosa para muita roda, gente. Então, falar dos nossos pais, né? Antônio Gomes dos Santos, Maria Elza Rodrigues Alves, é difícil e fácil ao mesmo tempo, né? É difícil porque já faz 20 anos sem minha mãe, 18 sem meu pai, né? E fácil porque quando a gente olha para trás e vê tudo que eles fizeram, as pessoas que eles foram, isso nos enche de orgulho, de amor, né? Assim, de respeito, porque meus pais eram pessoas admiráveis, pessoas que somavam na vida das outras, né? Essa é a maior lembrança assim, que a gente tem deles. E eles chegaram em São Jorge por volta de 1994. Eles foram a convite da minha tia, que estava abrindo um mercadinho em São Jorge, e queriam eles para tomar de conta, né? Eles na hora toparam, até porque minha mãe é nascida ali na região de Teresina, né? Nascida e criada ali, a família dela toda se estabelece entre Alto Paraíso, Teresina e Cavalcante. Então, para ela ia ser muito bom estar mais próximo da família e ter uma oportunidade de um trabalho, né? Quando eles chegaram em São Jorge, eles foram trabalhar para minha tia, mas logo eles se apaixonaram pelo lugar, viram ali possibilidade de crescimento e medo de trabalhar eles nunca tiveram. Então, assim, por mais difícil que fosse, né? Eles estavam ali, eles iam. Eles chegaram já com 2 filhos e fizeram muitas amizades, né? O pessoal da vila acolheram muito bem eles e fizeram logo eles se sentir parte, né, daquilo ali. Mesmo eles morando de aluguel, eles tinham muito respeito, muito carinho dos nativos ali, né, das pessoas que ali já estavam. Com o tempo, eles perceberam que era aquilo que eles queriam para eles. Eles queriam ter um mercadinho em São Jorge, poder receber os turistas, poder atender as necessidades ali da comunidade. Então eles acabaram comprando esse mercado virou deles, né? Eles já não trabalhavam mais para os outros, porém isso não significava que o trabalho ia diminuir, né? Naquela época era muito difícil conseguir frutas, verduras frescas, né? E eles faziam questão de trazer coisas com qualidade. Então eles começaram a vir em Brasília, de madrugada, fazer compra para levar as coisas frescas, para atender pousadas, restaurante, a comunidade e também os turistas, né? Que na época, como hoje também, o forte era o turismo. Para manter a tradição e alegrar a nossa amada Chapada dos Veadeiros, o nosso Fernando Couto, nosso querido Tatu, fundou a Vendinha 1961. Em 1961 é uma homenagem ao ano de criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ele também quis homenagear os povos tradicionais da nossa região, os calungas, garimpeiros, mineiros e sertanejos, criando um ambiente que relembre as antigas vendinhas. Onde se encontrava de tudo um pouco. Além de ser o melhor ponto de encontro para boas prosas
entre velhos e novos amigos. Bem-vindos à Vendinha 1961. Aqui nós dividimos o sonho com vocês. Pessoal, estamos aqui, né, para poder finalizar essa primeira parte de uma história, uma jornada que a gente não sabe se é longa ou curta, né? A jornada dos pioneiros que aqui chegaram na Chapada. Hoje nós estamos aqui para comemorar 7 anos da Vendinha. A Vendinha que tanto alegria traz, mas que esses pioneiros que aqui também passaram por nós, e que alguns ainda estão perto da gente, conseguem dividir e trazer essa alegria também. A Vendinha é uma homenagem a essas pessoas. Foi através da Vendinha que a gente conseguiu fazer vocês se sentirem um pouco parte da Chapada, né? Tá aqui Seu Claro, que hoje está registrado em livro, né? Nós temos aqui 7 anos de Vendinha sendo comemorado hoje, sabendo que 1961 é o ano de fundação do parque, né? Então toda a nossa história está intrinsecamente ligada à Chapada. Dia 13 de maio, que é o dia de hoje, é o dia da inauguração da Vendinha, é o dia da abolição da escravatura também. Nós não podemos esquecer daqueles que sofreram tanto. E nós temos aqui perto o sítio Calunga, né, que é o nosso quilombola aí de maior destaque no Brasil, com pessoas amáveis, adoráveis e inesquecíveis também. Tantas histórias para contar. A Vendinha é isso, é história, é dividir com vocês um sonho, é dividir com vocês a alegria e a felicidade. Um dia como hoje é para ser comemorado todos os dias, e afinal de contas a vida é para se viver com alegria. Quem diria, né? No dia 13 de maio de 2015 a gente abria a Vendinha. Ela era pequenininha e foi um dos dias mais loucos em matéria de trabalho que nós tivemos aqui nessa casa. Parecia que nada dava certo, que nada funcionava, nem porta nós tínhamos. Algumas pessoas vão se lembrar disso. Quando encerrou a noite, eu olhei para alguns colaboradores e falei, isso não vai dar certo, né? E hoje nós estamos aqui. 7 anos se passaram. Como eu disse, a jornada ela pode ser pequena ou longa, mas o que faz ela ser intensa é o que você vive dentro dela. Então não adianta ter uma jornada longa se você não vivia nada. Sei muito bem, e a maioria das pessoas que aqui frequentaram sabe a alegria e a intensidade que foram nesses 7 anos de Vendinha. E com isso eu desejo sorte para que a Vendinha prospere ainda mais, que ela siga pelo seu caminho por muitos e muitos anos, trazendo essa alegria para a Chapada dos Veadeiros, para Alto Paraíso e para vocês, moradores e turistas que aqui frequentam, que aqui se socializam, que aqui comemoram seus aniversários e que saem casamentos, que se sai revelação de nascimentos e que estarão por vir, né? São tantas alegrias, tantas notícias boas, que aqui é um local que a gente traz para todos, sempre muita alegria e felicidade. Que essa alegria e prosperidade, felicidade de todos, caminhe sempre ao nosso lado, que seja sempre as nossas âncoras para a nossa vida e de nossa família. Muito obrigado a todos. Só mais um lembrete: quando vocês estiverem saindo hoje no fim da festa, não esqueça da balinha do seu Telino, vai ter um docinho de leite também, tá bom?